Dia, alunos do nono ano. Essa semana eu estou trabalhando presencial com os alunos do nono ano, onde os pais autorizaram o retorno desses alunos. Para vocês que estão no estudo remoto, vou deixar aqui a explicação da quinta semana do PET volume 3. Então vamos lá. Genética. Genética é a área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica, ou seja, todas as características que o nosso corpo possui, a gente diz que vem através de uma genética. Nós estudamos já sobre as divisões mitose e meiose. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre as células diploides e células haploides. Células diploides, são células que são encontradas em todas as partes do nosso corpo. Essas células diploides, elas possuem uma característica que a gente chama de 2N, ou seja, 2 vezes o número de cromossomos. Nós temos então que as células diploides e as células haploides são células encontradas no corpo humano em condições normais. A principal diferença entre elas se deve ao número de cromossomos que cada uma comporta, ou seja, é composta, As células diploides, então, como eu já tinha dito para vocês, possuem 2N, ou seja, 2 vezes o número de cromossomos. Já as células haploides possuem a metade do número de cromossomos do que as células diploides, possuindo apenas um N. Agora, nós vamos falar também um pouquinho a mais sobre essas células diploides e haploides. As células haploides, elas possuem seu núcleo celular somente um cromossomo de cada tipo. Umas células haploides são os gametas, o que nós chamamos de espermatozoides, e os óvulos, ou ovócitos. Esses espermatozoides e esses ovócitos possuem a metade do cromossomo da espécie humana, tá? Se a espécie humana, nós falamos que ela tem 46 cromossomos, as células haploides, que são os gametas, possuem apenas 23 cromossomos cada uma. Então tá aqui o desenho mostrando para vocês uma célula diploide, 2N, ou seja, di vem de 2, então 2 vezes o N, e a célula haploide nós chamamos que ela é uma célula N, ou seja, na espécie humana, 23 cromossomos. Diploide, 2N, 2 vezes 23, totalizando 46 cromossomos. Também nós podemos dizer que em células diploides, ou seja, com 46 cromossomos, como o próprio nome sugere, os cromossomos são agrupados de 2 em 2, diploides, 2 em 2. Geralmente, os 2 cromossomos de cada par apresentam as mesmas propriedades, isto é, possuem a mesma forma, são do mesmo tipo e apresentam o mesmo tamanho e o mesmo número de genes. Agora vamos conhecer uma célula diferente. Essa célula diferente, nós chamamos elas, não são todos os seres vivos que a possuem, tá? São as células poliploides. O que quer dizer isso, células poliploides? Meu Deus, que nome, hein? Mas vocês conseguem aprender, tá? Diferente da célula diploide e haploide, as células poliploides possuem mais de 2 conjuntos de cromossomos. Elas possuem 3N, ou seja, 3 vezes o número da metade dos cromossomos da espécie, 4 vezes N, 5 vezes N e assim por diante. Esse tipo de célula é muito comum nas plantas, tá? Essas células poliploides também existem, nos peixes, nos insetos, nos anfíbios, nos répteis. Já nos animais, a poliploidia, ela é rara, tá? No corpo humano, essas células
poliploides levam profundas anormalidades ou até mesmo a morte do indivíduo. Agora, vamos falar um pouquinho dos cromossomos. O número de cromossomos, vai variar de uma espécie para outra. E a gente sabe que o número de cromossomos é representado pela letra N, tá? Então, as células, diploides 2N e as células haploides N. Por exemplo, a mosca, da drosófila possui 8 cromossomos nas células do corpo e 4 nos gametas. A espécie humana possui um número total de 46 cromossomos nas células diploides e 23 nos gametas. É o que eu já havia comentado anteriormente. Aqui nós temos um desenho mostrando para vocês o total de cromossomos da espécie humana. Aqui nós temos o par de cromossomos, que nós chamamos de cromossomos homólogos, que nós vamos aprender daqui a pouquinho. O cromossomos 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, até inteirar 23. Só, gente, que a hora que nós chegamos no par 22, a gente tem um par diferenciado, que é o par de cromossomos sexuais. Esses 22 pares de cromossomos, nós chamamos eles de autossômicos, Ou seja, são os cromossomos autossomos, tá? Ou seja, 22 pares deles. Já um par, ele é específico para a sexualidade, para saber se trata de um menino ou se trata de uma menina. A gente chama eles de par de cromossomos sexuais, que se for par de cromossomo XX, dois pares, dois cromossomos iguais, X e X, temos as mulheres. Se for X e o Y, como é o desenho está mostrando para vocês, nós temos o homem, tá? Então, 22 pares de autossômicos e um par de cromossomos sexuais. Isso é importante, tá? Cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos, que eu falei com vocês que eu ia explicar para vocês o que seria isso, são os pares de cromossomos herdados do pai e da mãe, que possuem as mesmas características ou possuem informações genéticas semelhantes, assim como o comprimento, a estatura, a quantidade, a localização de genes, os centrômeros também são similares, tá? Bom, agora, falando um pouquinho mais desses cromossomos homólogos, olha eles aí no cantinho da tela para vocês darem uma olhada. Os humanos, são formados por 23 cromossomos herdados da mãe e 23 cromossomos herdados do pai. Dos 46 totais, 44 são autossomos. É o que eu falei com vocês, 44 autossomos ou 22 pares, que são aqueles encontrados em todas as células somáticas, que são todas as células do nosso corpo, e relacionam-se com as características comuns aos sexos feminino e masculino. Os outros dois são os cromossomos sexuais, é o X, X, que é o feminino, e o Y, que é o masculino. Então, se eu tenho os cromossomos sexuais, 2 cromossomos XX, então vai ser uma mulher. Se tiver o cromossomo X e Y, vai ser um homem, ou seja, do sexo masculino. Aqui eu tenho dois desenhos para mostrar para vocês. Eu tenho o desenho mostrando uma célula com o seu núcleo. Dentro do seu núcleo eu encontro os cromossomos. Aqui eu tenho um desenho do cromossomo mostrando para você o centrômero, os braços do cromossomo. Dentro do cromossomo nós encontramos uma fita de DNA, certo? Um pedacinho, um trecho da fita do DNA representa os genes, tá? E do lado de cá eu tenho o desenho de um cromossomo homólogo, E mostrando aí para vocês os genes, representado a cor verde, que é a cor dos olhos, tipo sanguíneo, que está aí na fitinha vermelha, cor dos cabelos na fitinha azul e de cor amarelo ou alaranjado, nós temos o crescimento. Então, esses 2 cromossomos aqui do seu lado direito mostra para você o que nós chamamos de cromossomos homólogos. E do seu lado esquerdo, nós temos as estruturas de um cromossomo. Genes. Os genes, gente, são fragmentos sequenciais do DNA, responsáveis por modificar informações
que irão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Eles são considerados a unidade funcional da hereditariedade. Ou seja, os genes carregam as características hereditárias passadas do seu tataravô para o seu bisavô, para a sua avó e até chegar no seu pai ou na sua mãe e até chegar em você. E pode aparecer no seu corpinho ou não, pode aparecer no seu filho ou não. Às vezes vai aparecer lá no seu neto. Genes alelos. O que são genes alelos? São aqueles que ocupam o mesmo locus, ou seja, a mesma localização, tá? Ou de um lado eu tenho um, do outro lado eu tenho outro. Isso são genes alelos. Em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Então, para eu encontrar um gene alelo, eu tenho que encontrar ele em cromossomos homólogos. E eles vão ser responsáveis pelo mesmo caráter ou pela mesma característica. Eles são responsáveis pela determinação de certa característica em meu corpo. Dominantes e genes recessivos. Vamos prestar bastante atenção para que vocês possam entender isso aqui. Genes dominantes, e genes recessivos. Os genes dominantes são aqueles que prevalecem a sua característica em cima de outro gene. Ou seja, o nosso corpo vai aparecer aquela característica. E o gene recessivo é aquele gene que falta dominância, que ele não vai prevalecer sobre o outro. Nós temos aí, os genes homozigóticos, ou homozigotos. Esses genes homozigotos são aqueles genes, que apresentam alelos idênticos, tá? Homozigotos, os seres homozigotos são aqueles que apresentam pares de genes alelos idênticos. A gente chama de genes homozigóticos. São genes que apresentam pares de alelos idênticos. Azão, azão, azinho, azinho, tá? Ou seja, possuem genes alelos idênticos, tá? O da mãe e o do pai são um idêntico ao outro, não tem diferença. Eu represento eles, genes homozigotos, homozigotos dominantes, azão, azão, ou homozigotos recessivo, azinho, azinho, tá? Então são dois tipos de homozigoto, dominantes e recessivos. E temos aí os genes heterozigóticos ou genes heterozigotos, que caracterizam os indivíduos que possuem dois genes alelos distintos, ou seja, diferentes, tá? Por exemplo, azão, azinho, certo? Então só tem esse tipo, pode trocar, a ordem aí, colocar azinho, azão, mas são dois genes diferentes um do outro. E os genes na genética, na biologia, são representados pelas letras maiúsculas e as letras minúsculas. As letras maiúsculas a gente chama, coloca sempre o aumentativo, azão, bezão, tá? E as letras minúsculas a gente coloca o diminutivo, azinho, bezinho e assim por diante. Aqui eu tenho um desenho que mostra para vocês os genes, homozigotos, azão, azão, o mesmo de um lado que veio da mãe, o mesmo que veio do pai, bezão, bezinho, bezinho, que também é o homozigoto, tem o homozigoto dominante, que é o azão, azão, e o homozigoto recessivo, bezinho, bezinho. Já o heterozigoto são genes diferentes. Hétero significa diferentes, homo significa iguais. Então eu tenho azão, azinho, bezão, bezinho, e isso são heterozigotos. Não existe heterozigoto recessivo, heterozigoto dominante, tá? Heterozigoto é heterozigoto. Para ser recessivo e dominante, tem que ser homozigoto. Homozigoto recessivo, bezinho, bezinho. Homozigoto dominante, bezão, bezão, certo? O fenótipo e genótipo.
o que é genótipo e o que é fenótipo. Fenótipo é a característica que vai aparecer no seu corpo. Se você tem cabelo preto, eu estou vendo o seu cabelo preto. Se você tem olhos azuis, eu estou vendo os seus olhos azuis. Se você tem estatura baixa, eu estou vendo que você é baixinho. Se você tem estatura mediana, eu estou vendo que você tem estatura mediana. Eu estou vendo a cor da sua pele. Tudo que eu vejo em você, a gente fala que isso é o fenótipo. E você pode modificar o fenótipo. Tá? Por exemplo, se eu tenho cabelo preto, eu posso pintar meu cabelo de loiro, tá? E chegar na sala de aula toda loira, toda bonitona, tá? Será que vai ficar bonito? Tô achando que não, tá? Porque uma pele morena com cabelo loirinho, acho que não vai dar certo. Mas fica a meu critério. O fenótipo, eu posso fazer dele o que eu quiser, certo? Porque eu posso modificar o meu fenótipo. Mas será que o meu genótipo eu vou modificar? Se eu pintar o meu cabelo de loiro, isso vai me garantir que os meus filhos vão ter cabelo loiro? Não, gente, porque o fenótipo eu consigo mudar, o genótipo não. Genótipo é os genes que estão lá dentro da minha carga genética, lá dentro dos cromossomos, e esses eu não consigo modificar, certo? Então, genótipo é o conjunto das informações contidas nos genes. Desse modo, irmãos gêmeos têm o mesmo genótipo, pois possuem os mesmos genes. Já o fenótipo é a expressão dos genes, ou seja, o conjunto das características que vemos nos seres vivos, certo? Então vamos lá. Aí tá mostrando para vocês, né, as cores aí da flor. Flor rosa, flor branca, isso é o fenótipo. Já o genótipo é as características que estão nos genes, as letrinhas maiúsculas e minúsculas. Eu tenho a flor rosa pura, que é azão. Eu tenho a flor branca, que é azinho, recessiva, que não domina, e a cor rosa também. Só que essa rosa aqui, ela é heterozigota. Então eu tenho azão, homozigoto dominante, azinho, homozigoto recessivo, azinho, heterozigoto, certo? Tenha fé, se esforce e foque no seu diferencial. Isso é o que te colocará frente a frente com seus objetivos. E por hoje, a minha aula termina aqui. Um abraço, um beijo e agora vão fazer a atividade da semana 5 do PET volume 3, tá? As atividades estão esperando vocês lá. Hoje foi a aula de explicações. Agora, coloque em prática, né, aquilo que você aprendeu nesse vídeo e faça a sua atividade da semana. Tchau, tchau!